Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Queria convidar vocês mais uma vez a gente orar por esse instante para que a palavra pregada seja ouvida e aplicada em nossas vidas e compreendida por aquilo que Deus quer para nós. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado porque até aqui nós pudemos louvar, cantar louvores ao Teu santo nome. Até aqui nós podemos preparar o nosso coração para poder ouvir a leitura da Tua Palavra. É a Tua Palavra, Senhor, que nos transforma, é a Tua Palavra que nos faz conhecer os Teus propósitos para as nossas vidas, é a Tua Palavra que é instrumento para essa transformação. Eu queria agora pedir que, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito pudesse agir sobre a vida de todos nós, sobre o meu falar, o meu pensar e pelo ouvir dos meus irmãos, para que a Tua Palavra seja bem compreendida e possa então ser aplicada em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu queria hoje meditar com vocês a respeito da maneira como Deus vê e da maneira como nós vemos, porque não é exatamente a mesma coisa, e geralmente não é a mesma coisa. Por isso eu queria ver com vocês um episódio, um relato que tem no livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro que conta um tempo, nós acabamos de estudar recentemente exposições sobre o livro de Josué, e o livro de Juízes é exatamente o que vem depois da conquista da terra em Josué. Depois da conquista, o povo estabelecido, ou parcialmente estabelecido na terra, eles não tinham conquistado tudo aquilo que Deus tinha ordenado para eles, mas eles vivem um tempo que é um tempo conhecido a respeito, que é chamado de Juízes. E nós vamos ver especificamente a vida de um desses homens levantados por Deus nessa época, chamado Sansão, que começa a falar sobre a vida dele a partir do capítulo 13. E nós vamos aprender, através desse estudo, a ver que, na verdade, Deus cumpre os seus propósitos, apesar de nós. Os propósitos de Deus sempre são cumpridos, apesar de nós. Antes da gente ler o texto do capítulo 13, a gente precisa compreender um pouquinho a respeito disso que eu estou dizendo para vocês. Então, vá no capítulo 21 de Juízes, último capítulo de Juízes, capítulo 21 de Juízes, versículo 25, o último versículo do livro de Juízes. E você vai ler, eu vou ler aqui para vocês na Nova Versão Internacional, aonde você vê escrito assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, isso aqui é um limite. Agora, em várias passagens do livro de Juízes, se você voltar agora no capítulo 13, e no primeiro versículo do capítulo 13, você vai ler o seguinte: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Você percebe que as expressões são um pouquinho diferentes. Coloque de um lado aquilo que está dito no último versículo de Juízes, ou se você pegar, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E pega agora o versículo 1 do capítulo 13, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Você começa a perceber que esses dois versículos fazem uma moldura dentro daquilo que eu queria que a gente atentasse hoje. O problema do povo é que aquilo que eles faziam não parecia mal aos seus olhos. Eles faziam aquilo que lhes parecia correto, mas aquilo que lhes parecia correto aos olhos de Deus era mal. Isso é uma constante na nossa vida. Se você conversar com pessoas, você vai ver que as pessoas muitas vezes estão tendo alguns comportamentos dentro da igreja, fora da igreja, o que quer que seja, em que as pessoas têm justificativa para aquilo que fazem. Então o problema daquele povo e o problema nosso hoje em dia é um problema de visão, da maneira como nós enxergamos aquilo que nós fazemos.
E a maneira como nós enxergamos, muitas vezes, não é a maneira como Deus enxerga. Muitas vezes nós tomamos atitudes que aos nossos olhos são justificáveis. Afinal de contas, todo mundo faz. Afinal de contas, você tem que entender que é assim que as coisas funcionam. No entanto, isso não deixa de ser mal aos olhos de Deus. Os israelitas não achavam nada errado, mas aos olhos de Deus aquilo era mal. E isso nos ensina algo a respeito de pecado. Pecado, então, não é somente desrespeitar a minha consciência, nem muito menos os padrões morais ou padrões sociais onde eu vivo, mas pecado é desrespeitar a vontade de Deus para nós. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, e o grande propósito para a nossa vida é anunciar o nome de Cristo, anunciar o Evangelho, fazer com que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho, e isso através das nossas mais diferentes condições cotidianas, coisas que acontecem no nosso dia a dia, e todas as vezes em que nós desrespeitamos isso, nós estamos pecando contra a vontade de Deus. Pecado é desprezar um relacionamento com Deus. Pecado é desprezar a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, essa perspectiva sobre o pecado é completamente diferente do que a gente vive hoje. Hoje, o conceito de certo ou de errado é baseado naquilo que eu acho, naquilo que eu entendo. É assim que a sociedade vive. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Eu vivo de acordo com a maneira como eu entendo que é melhor. E a vontade de Deus não está colocada nessa questão. E nós que professamos o nome de Cristo, nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos entender que todas as vezes em que eu faço as coisas à minha maneira, não considerando a vontade de Deus, eu estou vivendo uma situação de pecado. E isso é necessário que seja reconhecido, confessado e arrependido. Então, pecado o que é? É o que Deus diz que é pecado. Não é o que os seus amigos dizem, não é o que a TV diz, não é o que os filmes dizem. E todas as vezes que nós buscamos justificativas, nós colocamos um mais, nós estamos agindo como os israelitas agiam nessa situação. Uma outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, se você ler de novo o versículo 1, você vai ver que Deus entregou os israelitas nas mãos dos filisteus. Se você ler o livro de Juízes inteiro, você vai ver uma outra condição que acontece. No livro de Juízes, eles vivem ciclos. Quais eram os ciclos? Eles estavam fazendo a vontade de Deus e viviam bem. De repente, eles começavam a desobedecer. E por desobedecer, Deus permitia que eles fossem dominados por um povo que vivia em volta. Eles sofriam muito, e aí eles se arrependiam, pediam perdão a Deus e clamavam a Deus para que levantasse alguém que pudesse libertá-los, e Deus levantava um juiz, e eles eram libertos. Viviam um tempo bem e voltavam na mesma situação. Nessa situação de sanção, tem uma característica que é diferente, e um pouco parecida com o que nós vivemos hoje, porque você não vai encontrar, se você ler do capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes, você não vai ver o povo clamando a Deus para que seja liberto. Deus é que entende que precisam ser libertos. E isso acontece porque os filisteus não eram como os outros povos. Os filisteus não eram um povo daquela região. Tinham ali vários outros, os cananeus que eles enfrentam muitos, amorreus, jebuseus e todos os mais, eram daquela região. Os filisteus foram um povo que veio da Europa e se fixou ali, naquela região que hoje é conhecida como faixa de Gaza. E eles se fixaram ali e começaram a viver, e os judeus começaram a viver no meio deles e se acostumar com aquilo. E eles foram dominados sem nenhuma guerra. Eles estavam sendo completamente influenciados de uma maneira pacífica. Eles estavam vivendo distantes de Deus por essa influência. É muito do que acontece hoje. Nós não somos dominados por nenhum povo estranho que chegue no nosso meio, nos domine e nos faça escravos, mas nós nos tornamos pacificamente escravos do pensamento social que existe hoje, e nós vamos moldando a nossa mente de acordo com o que o mundo pensa, e sem perceber, nós nos tornamos escravos, e nós muitas vezes não clamamos a Deus. Clamar a Deus por quê? A vida está tão boa,
mas a vida não está boa aos olhos de Deus. Aos olhos dele, muitas das coisas que nós vivemos ou fazemos são más. É uma forma silenciosa de domínio. Quando você vai ler o restante do capítulo 13, você vê que Deus, por entender que o povo estava fazendo aquilo que era mal, ele levanta alguém. Então vamos ler agora do versículo 2 até o versículo 8 de Juízes capítulo 13. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então o texto agora apresenta para a gente duas pessoas, uma que lhe dá um nome, Manoá, e a sua esposa, nós não sabemos o nome dela. Como eu disse, tem uma diferença entre essa época e outra. O povo aqui não está envolvido, é Deus que está envolvido nessa libertação, e Deus vai levantar Sansão. Só que Deus não fala com Sansão, Deus fala com a mãe de Sansão. Deus envia um anjo do Senhor e fala com ela que ela teria um filho, que ela era estéril, e ela teria um filho, e esse filho começaria a libertar o povo do domínio dos filisteus. Você deve conhecer, espero que conheça, várias outras situações na Bíblia em que uma mulher estéril, ou uma mulher, mesmo que não estéril, recebe uma visita de um anjo do Senhor e que diz que ela conceberá um filho. Você tem o exemplo de Sara, que era estéril, e é anunciado por um anjo do Senhor que ela teria um filho. Você tem o exemplo de Maria, que não era estéril, mas recebe uma visita de um anjo do Senhor anunciando que ela seria mãe daquele que seria o Salvador. E você percebe que existe uma certa semelhança entre o papel de Sansão e o papel de Cristo. É uma sombra, na verdade, do papel de Cristo. Uma mulher recebe uma visita de um anjo do Senhor que anuncia que ela terá um filho que começará a libertar o povo do domínio dos filisteus. Séculos depois, Maria recebe uma visita de um anjo do Senhor que diz que ela conceberá e dará à luz a um menino que não só começará, que nos libertará do mundo da escravidão do pecado. Então nós temos que olhar para esse texto também com uma visão de poder entender o papel de Cristo por nós. Gravidez era tido no tempo do Antigo Testamento e durante todo o tipo da nação de Israel como algo muito importante para toda mulher, porque todas elas esperavam, entre outras coisas, que o Messias nasceria. Portanto, uma mulher ser estéril era um motivo de desonra. E aqui nós vemos que o anjo do Senhor vem para mudar a sorte daquela mulher. Mas ele diz para ela que ela vai conceber um filho e que ele teria que ser nazireu. O que é ser nazireu? Se você depois quiser, nós não vamos ler agora, porque se alongaria muito, mas se você ler depois em Números capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 21, você vai ver o que era um voto de nazireu. Mas tinha alguns elementos básicos do voto de nazireu. O nazireu teria que ser
o que era chamado pelos judeus de cerimonialmente puro. Portanto, uma das coisas que ele teria, que ele não poderia tocar em cadáver, nada morto. Então ele teria que ser cerimonialmente puro. Ele teria que manter a consciência perfeita, então ele não poderia beber do fruto da videira, para que a consciência dele não fosse alterada e ele não ficasse de alguma maneira sem o controle de todas as coisas. E ele não poderia cortar os cabelos, porque isso era um sinal externo para as pessoas de que ele tinha um voto de nazireu. Era isso que tinha, todas as pessoas que viam alguém sabiam que esse era um homem consagrado a Deus, era um homem voltado a Deus, de toda a sua intensidade, um homem voltado a Deus e concentrado na vontade de Deus, era um homem constantemente na presença de Deus. Isso era a figura de um nazireu. E o anjo ainda diz para a mulher que isso era tão importante que durante a gestação, enquanto aquela criança estava sendo formada, ela tinha que manter os mesmos cuidados de um nazireu. Ela não poderia tocar em algo impuro, ela não poderia beber nenhum tipo de bebida que fosse algo que viesse, que fosse uma bebida ou um fruto da videira. E a gente vê que o anjo diz que esse menino que nasceria começaria a libertar o povo do domínio filisteu. A gente sabe pelo resto da história que o povo judeu só vai ser liberto do domínio dos filisteus pelo rei Davi, muito tempo depois. Então ele começaria, mas mesmo o rei Davi, que libertou o povo do domínio filisteu, não poderia libertar o povo do maior cativeiro que todos tinham e que todos têm, que é o cativeiro do pecado que nos controla e nos domina. A partir do anúncio para a mulher chega e conta para o seu marido, para Manoá. E Manoá, ele creu, ele acreditou no que ela diz, mas ele pediu que o homem retornasse. E o homem retornasse por quê? Ele não é que ele pediu um sinal de que realmente isso ia acontecer, ou que ele não creu naquilo que a mulher disse. Ele pede instruções de como ele deveria criar o menino. Olha agora o versículo 11 do capítulo 13 de Juízes. Você vai ver no capítulo 11 o seguinte: Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. E agora no versículo 12: Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? A dúvida de Manoá é o que esse menino faria e como ele deveria fazer para criar esse menino. Como resposta a isso, você vê o versículo 13: E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Ou seja, o que você tem que fazer? Exatamente o que eu já disse, nada além disso. Nós, muitas vezes, nós gostamos de regras para as coisas. Nós somos acostumados a regras. E se você ler mais para baixo um pouquinho, o versículo 18, depois que Manoá pergunta o nome do anjo, porque nem o nome ele sabia, ele responde o seguinte: E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim o meu nome, visto que é maravilhoso? Havia um hábito semita, se você ver o texto inteiro, você vai ver que primeiro Manoá quer que ele coma com ele, e depois quer saber o nome, porque quando você comia algo que alguém te oferecia, ou quando você sabia o nome, era uma forma de eu ter domínio sobre aquela pessoa. E o que o anjo está dizendo aqui para Manoá é que, primeiro, ninguém tem domínio sobre mim. Mas essa palavra maravilhoso, ela tem uma relação com, que eu diria, além do entendimento. Eu sou algo que você não consegue compreender. A resposta, quando Manoá faz essa pergunta, o que Deus está respondendo? Quem pôde, eu acho que traduzir isso de uma forma que eu achei mais completa, foi o pastor Tim Keller, no livro dele a respeito de Juízes, em que ele escreve assim, como se Deus tivesse respondido a Manoá dessa maneira: conhecer a mim e ao meu caráter é muito mais importante do que receber instruções.
Nenhum conjunto de regras neste mundo poderá orientar vocês nas inúmeras decisões e escolhas que terão que fazer para seu filho. Somente um conhecimento profundo de quem eu sou poderá oferecer a direção que vocês precisam. Não basta ter regra, é preciso, na verdade, ter conhecimento de Deus. Nós que somos pais, nós sabemos muito bem que quando os nossos filhos são pequenos, a gente ensina regras para eles. Não atravessa a rua sem olhar para os dois lados, não põe o dedo na tomada, coma isso, não coma aquilo. Mas nós vamos percebendo que na medida que eles vão crescendo, as regras não fazem mais muito efeito. Eles começam a desenvolver o conceito deles das coisas e agir segundo a própria cabeça deles. Às vezes podem até nos obedecer, mas quanto mais independentes eles vão se tornando, mais independentes das nossas regras eles também vão ficando. E assim é conosco. O que Deus quer nos ensinar a respeito dessa passagem de Sansão é que não são regras que nos mantêm dentro dos propósitos de Deus, mas um conhecimento profundo do caráter dele, um relacionamento com ele. Isso serve para todos nós. Eu posso pertencer a uma igreja que tenha muitas regras, e se assim o é, e você concorda com as regras, nenhum problema. Mas, embora seja mais fácil manter as pessoas sobre regras, é muito melhor manter as pessoas obedientes aos propósitos de Deus, por entenderem os propósitos e por entenderem quem Deus é e por ter um relacionamento com Ele. É isso que nós devemos buscar para a nossa própria vida, porque se você é uma pessoa que tem vivido uma vida cristã, de seguir regras e fazer as coisas simplesmente para seguir uma regra, você talvez não tenha entendido tudo o que você precisa entender a respeito do caráter de Deus, de quem Ele é. Porque o nosso desejo deve ser de fazer a vontade dEle, não para poder alcançar alguma coisa em troca, mas por gratidão por aquilo que Ele já fez por nós. Nós precisamos então aprender a migrar de regras para princípios interiores de sabedoria e de temor a Deus. Isso é que tem que valer na nossa vida. Isso é muito difícil. Isso depende de uma transformação de mente. É por isso que em Romanos capítulo 12, Paulo ensina que nós devemos trabalhar pela renovação da nossa mente, para poder compreender qual seja a vontade de Deus. É só por uma transformação de mente. E eu acho que é exatamente nesse ponto que nós, como pais, muitas vezes perdemos a mão sobre os nossos filhos, ou nós perdemos também a mão sobre a nossa própria vida, quando nós não aprendemos a migrar das regras da infância para um conhecimento e um relacionamento da vida adulta. Agora, diante disso, como será que se saíram Manoá e a esposa com relação aos seus filhos? Desce um pouco agora a sua leitura e veja o capítulo 13 mesmo, no versículo 24. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Você sabe o que quer dizer a palavra Sansão? A palavra Sansão quer dizer pequeno sol. Hoje isso talvez para você não signifique nada, mas naquele tempo tinha um significado muito grande, porque nome naquele tempo, ele tinha uma ligação com caráter, com algo da pessoa, com dedicação da pessoa. Pequeno sol, ele tinha algo a ver com a fé dos cananeus, do povo ali em volta, que adorava falsos deuses. O que isso traz para nós? Isso é um indício muito forte de que Manoá e a sua esposa estavam tão influenciados pela cultura misturada com os cananeus e com os filisteus, que nem na hora de escolher o nome do filho, escolheram um nome que de alguma forma exaltava o caráter de Deus. Escolheram um nome de algo que tinha a ver com os deuses cananeus. Você percebe que nisso, que a influência que existe em nós, ela é muito forte. Agora, independente disso, o caráter de Deus jamais muda. O caráter de Deus não se altera, e as promessas e os propósitos de Deus sempre se cumprem.
porque ele sabia disso. Mas lembre do que a gente acabou de ler no versículo 7. No versículo 7 do capítulo 13. Ele diz que ela conceberia um filho, e veja o que Deus diz para ela no final, que ele será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. A diferença da maneira como Deus vê e a maneira que nós vemos as coisas, ela começa pela visão que nós temos de pecado, mas ela passa por algo que é muito importante a gente ter em mente. Os propósitos de Deus sempre se cumprem. As promessas de Deus sempre se cumprem. Jamais deixarão de se cumprir, independente de nós. Não depende daquilo que nós fazemos para que os propósitos e as promessas de Deus venham a se cumprir. Ele tem os seus planos e ele trabalha para cumprir os seus planos. Por isso, Deus não nos abençoa por aquilo que nós fazemos. Ele nos abençoa por aquilo que Ele é. Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos pelo seu caráter fiel, justo e santo, e não porque nós desempenhamos um bom trabalho. Ele deu a Manoá e a sua esposa a graça de ter um filho. Uma mulher que era estéril teve a capacidade de gerar um filho. Deu a eles a instrução de que eles deveriam criar esse menino segundo o padrão nazireu e que eles deveriam ensinar a esse menino quem era Deus e que esse menino tivesse um relacionamento com Ele e vivesse uma vida próspera com Deus dessa forma. Esse menino tinha, portanto, um dom que Deus deu e que Deus daria para isso. Agora, a formação do caráter desse menino era a responsabilidade deles. Deus deu o dom, mas a responsabilidade de formação do caráter era deles. Deus nos dá todas as ferramentas, mas a transformação do nosso caráter depende de nós buscarmos um relacionamento com Ele. Você ter o seu filho que cresça nos caminhos de Deus, elas dependem de você ensinar o seu filho a respeito do caráter de Deus. E o seu filho há de olhar para o caráter de Deus e desejar que esse caráter de Deus seja impresso em sua mente e viver isso. É preciso então ter um momento de decisão. Você tem que tomar a decisão de viver segundo os padrões de Deus. O seu filho tem que tomar a decisão de viver segundo os padrões de Deus. E eu tenho que sempre ter na minha cabeça que é preciso ter uma decisão, e sempre nós teremos. E até mesmo quando eu não decido, uma decisão eu estou tendo. Porque o não tomar nenhuma decisão é também decidir de alguma forma. E os pais de Sansão tomaram decisões a partir dali e foram criando esse menino. O que acontece? Se você termina o versículo 25, o capítulo 13, no versículo 25, você vai ler o seguinte: e o Espírito Santo do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Ou seja, Deus começou a agir a partir da vida de Sansão, que reinou, que foi juiz, não reinou, mas foi juiz durante 20 anos à frente do povo israelita. O Espírito de Deus começa a agir nele, e a partir daqui você vai começar a perceber algumas falhas de caráter de Sansão. A Bíblia não esconde isso em nenhum dos seus homens, para poder deixar muito claro que, mesmo sendo um homem de Deus, o nosso caráter é falho e nós precisamos urgentemente da ação de Deus em nós para que a gente seja transformado. Passa agora para o capítulo 14 de Juízes. E nós vamos ver alguns episódios na vida de Sansão que vai mostrar para vocês que Sansão tinha um dom. E esse dom de Sansão, você conhece muito bem essa história, retratada em filmes e tudo mais, era o dom de ter uma força. Mas Sansão era um homem sem caráter. Tinha o dom, mas não tinha caráter. Como eu já disse, virtudes são dadas. Você não faz nada por isso. Você não fez nada para poder ser inteligente,
você não fez nada para ser bonito, você não fez nada para ser forte, você não fez nada para ter as habilidades que às vezes você tem naturais. Mas o caráter é algo que a gente se desenvolve. E você vai perceber, lendo o texto, se você ler o texto inteiro até o capítulo 16, você vai ver que Sansão era movido por uma coisa. Ele via algo, ele gostava, ele queria, ele tomava. Então o ver para Sansão era algo muito importante. Você vai ler várias vezes, Sansão viu, e por ver ele queria e ele fazia. Sansão era uma pessoa movida por impulsos. Sansão não era uma pessoa movida na vontade dele, por aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Vamos ver algo que acontece, 3 episódios da vida de Sansão. Vamos ver agora o capítulo 14, do versículo 1 ao 3. É dito assim: e desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Então Sansão viu uma mulher, desejou essa mulher e voltou para os seus pais e disse: eu quero. Por que ele não foi lá e pegou? Porque dentro da cultura, quem tratava do casamento eram os pais. E os pais de Sansão, com certeza, lembravam daquilo que o anjo tinha dito. E os pais de Sansão conheciam muito bem da lei dos judeus. E sabiam muito bem que aquele casamento não era a vontade de Deus para a vida deles. Sabia que ele se unia a uma incrédula, não era algo que era desejado da vida de Deus para a vida dele, muito menos para alguém nazireu, alguém que, quando você olhava para ele, você entendia que era alguma pessoa que estava constantemente na presença de Deus. Mas é estranho, porque quando a gente lê a resposta de Manoá, você parece que falta um pouco de convicção em Manoá. Manoá tenta argumentar, como veja bem, igual a gente faz muitas vezes, né? Quando os nossos filhos às vezes querem alguma coisa que a gente sabe que não é boa para eles, sabe que, não, mas veja bem, será que não é melhor fazer assim? Falta convicção muitas vezes. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós vivemos para que as pessoas possam ver convicção em nós. Se você é líder do que quer que seja líder da igreja, seja líder de um grupo de células, se você é líder na sua própria casa, onde você quer que seja que você é líder, uma das coisas que você precisa ter é convicção, principalmente em momentos de prova. Você precisa ter uma opinião muito clara a respeito do que é certo e a respeito do que é errado, porque as pessoas que estão na sua volta percebem quando você não tem convicção. E Sansão usa uma justificativa que muitos de nós usamos muitas vezes numa situação de pecado. Toma-la para mim, porque ela agrada aos meus olhos. Nós muitas vezes queremos as coisas porque é agradável a nós, porque aquilo é bom para nós. E a vontade de Deus não importa muito nessa hora. É isso que Sansão disse. Se você pula alguns versículos, vamos ler agora o capítulo 14, do versículo 8, do 8 até o 14. O texto diz assim: e depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. Tomar quem? A mulher como esposa. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu, como o vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar.
E se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupas. E ele lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Veja que algo aqui que você já começa a perceber o caráter de Sansão. Aqui fala de um leão. Que leão é esse? Se você ler depois na sua casa um pouco antes, você vai ver que na ida de Sansão junto com o pai para poder tratar desse casamento, ele encontra um leão e ele recebe uma força sobrenatural de Deus nesse instante, e somente com as mãos ele mata esse leão, somente com as mãos. E o leão ficou morto. O pai dele não viu, ninguém viu, só ele sabia. Quando ele volta para o casamento, ele de repente vinha e resolve sair do caminho. Ele sabia que tinha um leão morto ali, mas peraí, ele não era nazireu? Nazireu não era proibido de tocar em coisa morta? Ele saiu do caminho consciente de que ele ia ver um animal morto, por curiosidade, para saber de certo como estava o leão. E aí, para surpresa dele, as abelhas fizeram casa naquela carcaça de leão, e tinha mel. E ele, que era nazireu, que não podia tomar em coisa impura, vai e pega do mel, e come do mel. E além disso, ainda dá para os seus pais, que nem perguntam de onde vem, e comem do mel. Às vezes, a gente precisa ter um pouco dessa, a gente faz vista grossa para as coisas, propositalmente. Às vezes a gente não quer saber muito bem de onde aquilo veio, ou qual foi a origem de determinada coisa, porque eu prefiro não saber e desfrutar dos prazeres que aquilo me dá. Mas Sansão saiu para ver o leão e acabou, na verdade, cometendo algo contra um dos votos que era importante nele. Não houve nenhum questionamento dos pais, não houve nada, ele simplesmente quebrou um voto para ele, que é muito importante, que era um voto de não tocar em coisa morta, em coisa impura. Ele vai se casar, e aí ele vai com 30 homens e vai fazer essa festa. A festa, quando eu disse que ele deu um banquete, a palavra banquete tem uma conotação aqui, que é a conotação de tempo de alegria. Casamentos duravam semanas e era um tempo de alegria. O que costumava ter para dar alegria para as pessoas no casamento? Vinho. Não é dito que Sansão bebeu, mas qual dúvida nós temos que Sansão, nesse momento, se ele acabou tomando vinho? Com certeza ele acabou tomando o vinho. E ele dá um enigma. Qual era o enigma? Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Em 3 dias eles não souberam responder o enigma. Sansão brinca com a sua quebra do seu voto de nazireu. Sansão faz pouco caso daquilo que era ser consagrado a Deus. Todas as vezes que de alguma forma nós sabemos que algo que nós fazemos é contrário ao propósito de Deus para a nossa vida, e repetidamente nós permanecemos nesse caminho, nós estamos desprezando a vontade de Deus para nós. Foi isso que Sansão fez, ele desprezou a vontade de Deus. Os amigos não conseguem descobrir qual era o enigma e começam a pressionar a noiva para que a noiva descubra, e a noiva vai, e Sansão tem uma fraqueza com mulheres, a gente já começou a perceber aqui, e ela vai até que ela consegue saber o enigma. Ela conta para eles, eles decifram o enigma. Sansão, tomado de fúria, pega e mata 30 homens filisteus para poder tomar deles e pagar a sua dívida com relação àquele enigma que ele tinha passado. Sansão começa a desenvolver em si uma violência muito grande, porque ele está completamente deformado o seu caráter daquilo que era a vontade de Deus para ele. Ele tinha o dom, mas ele não tinha caráter, ele não tinha integridade nenhuma diante de Deus.
Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que parar e refletir um pouquinho sobre a nossa própria vida, porque ser perfeito diante de, ser íntegro diante de Deus não é ser perfeito, porque nenhum de nós seria perfeito diante de Deus. Ser íntegro diante de Deus é conhecer quais são as nossas fraquezas e saber lidar com elas. Colocar as nossas fraquezas diante de Deus. Ontem a gente reuniu com 50 homens aqui na igreja para tratar de fraquezas da nossa área de sexualidade masculina. Se eu sei que eu tenho um problema com isso, eu não posso brincar com isso. Se eu tenho dificuldade para poder lidar com dinheiro, eu tenho que ter alguém que me ajude. Se eu tenho uma dificuldade para lidar com qualquer coisa nessa vida, em que eu acabo pecando contra Deus por isso, eu tenho que ser consciente das minhas fraquezas, e eu tenho que colocar as minhas fraquezas diante de Deus que me fortalece. Eu não devo brincar com as minhas fraquezas, que foi o que na verdade Sansão fez. Um pecado muito comum que existe na igreja é o pecado de murmuração. Pecado de murmuração é um pecado gospel. Você não está murmurando, você está pedindo oração para alguém, para o outro que te contou alguma coisa. Na verdade, murmuração é pecado. E se eu sei que eu tenho dificuldade com murmuração, se alguém vem me contar alguma coisa, eu falo, eu não quero saber. Isso edifica alguém? Não, então eu não quero saber. Mas a gente brinca com Deus e a gente vive ouvindo murmuração e passando murmuração para frente. Isso é brincar com Deus, é brincar com uma área de pecado, e foi isso que Sansão fez. Mas ele não para aqui. Passa agora para o capítulo 16, pula o capítulo 15 e vamos ler o capítulo 16 a partir do versículo 4, aonde aparece Sansão de novo com a sua maior fraqueza, mulher. E aí é dito o seguinte: e depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo e assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Sansão confia tanto nele, na sua força e no dom que Deus deu, que ele brinca com as tentações, porque Soreque é uma palavra que vem de uma raiz hebraica que quer dizer vinho. Sansão foi procurar viver no vale dos vinhos, que era algo que ele não podia ter contato. A mesma situação se repete. A mesma coisa do tempo do enigma acontece. Ele vê uma mulher e se afeiçoa por ela. Quanto mais Deus abençoa Sansão, mais confiante ele fica na sua invulnerabilidade. Eu posso todas as coisas. Avalia se isso não é conosco. Nós costumamos confiar no dinheiro que nós temos, na saúde que nós temos, na inteligência que nós temos, só que nós nos esquecemos que tudo o que nós temos é bênção de Deus para nós. Nós lidamos com todas as coisas que nos cercam como se fossem nossas. Nós conseguimos. Hoje nós temos uma condição financeira boa, por quê? Porque nós trabalhamos a vida inteira. Verdade? Sim, mas você só trabalhou a vida inteira e você só ganhou porque Deus te abençoou. Nós cuidamos de todas as coisas, nós temos controle de todas as coisas, nós não temos controle de absolutamente nada, nada. E isso a gente precisa aprender, e nós somos tão confiantes que nós podemos todas as coisas, que nós deixamos Deus de lado. Sansão usava as bênçãos de Deus para se esquecer de Deus. E nós muitas vezes usamos as bênçãos que Deus tem nos dado para nos esquecermos dele. Ela tenta, Dalila tenta 3 vezes saber qual é o segredo de Sansão, e Sansão não conta, engana, faz brincadeira com ela, até que num determinado momento ela é mais incisiva e ele conta a respeito dos cabelos, que era parte do seu voto de Nazireu. Veja então no versículo 19 do capítulo 16, você lê assim: então ela o fez dormir sobre seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça
e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. A reação de Sansão a isso qual é? Ela acorda e diz para ele que os filisteus estavam vindo, veja o versículo 20, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda dessa como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele o moinho do cárcere. Sansão era tão confiante de que nada aconteceria com ele, porque afinal de contas ele tinha o voto de não tocar em cadáver. Tocou, não aconteceu nada. Ele tinha o voto de não tomar nenhum fruto da vinha. Ele bebeu, não aconteceu nada. Ele tinha o voto de não passar navalha no cabelo. Por que aconteceria algo? Por que aconteceria algo dessa vez? Agora, o que é o mais importante? A força de Sansão não estava nos cabelos. A força de Sansão estava no Espírito de Deus que habitava nele. Então, no momento em que a gente lê, porque ele já não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele, esse foi o motivo da fraqueza de Sansão. Sansão acharia que nada aconteceria para ele, como de outras vezes, mas dessa vez aconteceu. E uma ironia muito triste. Um homem que passou a vida inteira vivendo assim: eu vejo, eu quero, eu pego. O que os filisteus fizeram com ele? Furaram os olhos. Ele não via mais. Uma ironia triste. Agora, nós sabemos, como eu disse no início, que os propósitos de Deus sempre se cumprem, independente de nós, e não seria diferente. Deus disse a Manoá que o filho deles começaria a libertar o povo do domínio de Israel. Esse foi um filho que nasceu, um filho que cresceu sem caráter, um filho que zombava de Deus pela maneira como vivia, mas os propósitos de Deus sempre se cumprem. E aí a gente sabe do final da história. O problema de Sansão, a força de Sansão não estava nos cabelos, mas no Espírito de Deus que habitava nele. Isso é algo que também a gente tem que levar para a nossa vida. A gente vai vivendo uma vida cristã e que a gente começa a viver relaxadamente. Parece que eu fiz algo aqui que não era agradável a Deus, mas não me aconteceu nada. E aí eu faço uma outra coisa, mas não me aconteceu nada. E eu vou a cada vez mais me afastando, até que quando eu me dou conta, eu estou completamente distante daquele propósito para o qual eu fui chamado. Agora, Deus, Ele permanece fiel a tudo o que Ele nos prometeu. Se você é nascido de novo em Cristo de fato, se você realmente tem a convicção de que aquele momento em que você confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, foi algo do seu coração, eu te digo uma coisa: mesmo que você esteja vivendo uma vida distante dele, Ele não te abandonou, Ele não esqueceu da oração que você fez. Se isso foi feito com sinceridade, porque a gente humanamente tem dúvidas quando uma pessoa se afasta. Será que foi convertido alguma vez? Ou será que nunca se converteu? Não sei. Eu humanamente não sei, mas Deus sabe. Porque quando a gente lê os evangelhos, a gente vê no final do evangelho de Mateus, quando Jesus sobe aos céus, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com todos aqueles que lhe pertencem. Só que eu me esqueço de algo. Quando Jesus diz: eu estarei com você, ele usa uma expressão semítica que tem respeito a relacionamento. Eu estarei aqui para nos relacionarmos. Nós é que esquecemos da nossa parte. Nós é que vamos vivendo uma vida como Sansão, usufruindo de tudo que Deus dá, mas não tendo um relacionamento com Ele. Jesus quer ter um relacionamento comigo e com você. Ele não quer simplesmente te dar poder, capacidade
dons, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, e relacionamento nós construímos no dia a dia. Relacionamento é uma condição interior, relacionamento é uma vida de discipulado com Deus, aprendendo com Ele todos os dias, todos os momentos, é isso. Sansão escolheu uma outra vida e é feito escravo. Sansão é motivo de zombaria, e como ele era consagrado a Deus, os filisteus zombam dele, zombando do Deus de Israel. Eles dizem, no texto, você pode ler depois, que Dagon, o Deus dos filisteus, era superior a Yahvé, o Deus dos judeus. E eles se reúnem num templo para festejar e zombar do Deus de Israel, e trazem Sansão, que para eles era um espetáculo. Você lê depois agora no versículo 28 do capítulo 16 o que acontece. Eles se reuniram ali 3.000 homens, e aí Sansão ora a Deus. E veja o que a oração de Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Alguns autores que estudam esse texto dizem que não entendem que essa é uma oração de arrependimento, pelo final dela, porque Sansão pede vingança pelos seus 2 olhos, como se ele estivesse colocando simplesmente uma questão de vingança. Mas Tim Keller é muito feliz quando ele analisa cada palavra dessa oração, para poder ver algumas características dela. Sansão, ao orar, reconhece que o Deus de Israel, e o primeiro nome que ele usa para isso é Adonai, é o soberano, e reconhece que Deus não é, que ele na verdade não é somente seu Deus, porque se ele fosse dizer isso, ele teria usado a palavra Elohim, mas ele usa a palavra Yahvé, a palavra Yahvé que tem ligação com o Deus Salvador, o Deus soberano, que cumpre as suas alianças. Ele naquele momento, ele se lembrou da promessa que Deus tinha feito, e ele ora a esse Deus, a força novamente é restaurada, e ele derruba essas colunas, e ele morre, junto com mais de 3.000 filisteus. O propósito de Deus para ele tinha se cumprido. E você pode ver um outro ponto que reforça a opinião que o pastor Tim Keller tem a respeito disso, é porque quando você vai ler o livro aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 32 ao 34, cita várias das pessoas de Juízes, e Sansão é citado no meio, porque é dito que aqueles líderes do tempo dos Juízes, da fraqueza tiraram forças. Quando Sansão foi humilhado, ele pôde então se reencontrar com Deus. O que a gente pode tirar disso para a nossa vida, de aplicação para a nossa vida? A primeira, eu tenho repetido várias vezes aqui para vocês, e eu queria reforçar mais uma: os propósitos de Deus sempre se cumprem. Ele tem propósitos para a minha vida e para a sua vida, para a vida dos nossos filhos e de todos aqueles que creem nele. Ele não quer te dar regra para você viver de acordo com as regras. Ele não quer que você simplesmente cumpra a lei por cumprir a lei, como os judeus fizeram durante muito tempo. Ele te dá dons, ele te dá talentos, ele te dá segurança, ele te dá várias coisas para que você entenda que é ele que te dá tudo isso, e você viva uma vida lidando com todas essas coisas, sempre para que todo mundo olhe para você e veja quão grande é o seu Deus, quão grande é o Deus que tem cuidado de você, quão grande é o Deus que tem te sustentado, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Não simplesmente porque eu estou cumprindo regras. Por que ele tem me abençoado? Porque eu estou andando certinho, porque eu estou fazendo todas as coisas? Não, é porque ele é bom. É por isso que ele tem cuidado de você, mesmo quando você não merece. Eu tenho que parar, nós temos que parar de olhar para as coisas como se nós fôssemos fonte de tudo. E nós temos que consagrar tudo na nossa vida ao Deus que nos deu. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós temos que consagrar a Ele. A segunda coisa que eu queria que a gente aprendesse com isso, é que a gente passasse a olhar
as falhas de caráter que todos nós temos, porque todos somos imperfeitos, olhar isso como áreas de falhas de caráter, áreas em que eu peco contra Deus. E eu tenho que olhar para isso com responsabilidade. Olhar para isso e entender, eu não posso tocar aqui. Por quê? Porque Deus falou que eu não posso tocar? Não. É porque eu não consigo tocar aqui sem pecar. Então, eu não quero pecar contra Deus. Eu o amo por aquilo que Ele fez por mim. Eu não quero pecar, então eu prefiro não tocar. Você, de repente, pode, porque você não tem problema com isso, mas eu não posso. Eu não posso, porque eu vou pecar contra Deus se eu for por esse caminho. Se de repente eu sou convidado por alguém para ir em algum lugar que eu sei que eu não posso ir, eu tenho que entender que aquilo ali para mim não pode. Ah, mas o outro foi, para ele não teve problema, o outro é o outro. Eu tenho que conhecer as minhas limitações e acima de tudo eu tenho que amar a Deus. Eu não posso achar que eu sou mais esperto do que o diabo e que eu vou conseguir me livrar, porque quando eu começo a agir assim, eu sou presa fácil, como Sansão foi. E a última, eu acho que talvez a mais importante aplicação que a gente tem que fazer para a nossa vida, entendendo que Deus vê de uma forma e nós vemos de outra, entendendo que os propósitos de Deus sempre se cumprem, é a gente poder olhar para essa passagem e ver que ela é uma sombra daquilo que Jesus faria. Porque Sansão está no templo de Dagon, ele está num templo de deuses estranhos, mas ele está no templo de Dagon porque ele foi incapaz de viver com o senhorio de Deus sobre a vida dele. A derrota de Sansão foi consequência da desobediência dele. Quando a gente olha para Cristo, Cristo viveu para a glória do Pai. Cristo foi obediente até o fim e ele morreu por causa da nossa desobediência, não pela desobediência dele. A morte de Sansão iniciou a libertação do povo de Israel do domínio filisteu. A morte de Cristo, ela nos libertou, ela comprou para nós a liberdade da escravidão do pecado de uma vez por todas. Sansão morreu de braços abertos. Cristo morreu de braços abertos. Mas ele morreu de braços abertos para poder comprar a nossa salvação. Os dois foram traídos. Os dois foram entregues a opressores. Os dois sofreram zombarias. Mas a morte de Cristo nos trouxe a possibilidade da vida eterna. Jesus, sendo forte, se fez fraco para morrer por nós de braços abertos na cruz e nos libertar definitivamente da escravidão do pecado. A liderança de Sansão terminou com a morte dele. A morte de Cristo e a sua ressurreição no terceiro dia não fez com que a liderança dele sobre nós, a ação dele sobre nós, a redenção dele sobre a nossa vida existisse até os dias de hoje e assim será eternamente. Se você quer fazer uma aplicação disso para a sua vida, você pode de repente pegar o que o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas e aplicar, porque tornar-se cristão seria tornar-se fraco para ser forte. Tornar-se cristão significa ser fraco aos olhos dos outros quando eu abro mão de tudo aquilo que não é agradável a Deus, para poder me tornar forte no Deus que me fortalece e assim anunciar o nome dele para todas as pessoas. É admitir que eu sou injusto, admitir que eu sou pecador, admitir que sem Cristo nada eu posso fazer e que eu preciso dele para que essa justiça de Cristo esteja sobre mim e possa agir através de mim. Que essa vida de Sansão possa, e eu convido você depois a ler os 3 capítulos em casa para participar da sua reunião de célula, possa ser algo edificante para você, para poder ter uma sombra daquilo que Cristo fez, e que você possa ter o desejo de viver como Cristo e não viver como Sansão. Que você possa glorificar a Deus todos os dias em tudo aquilo que você faz e possa ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele fez por você, a começar de ter comprado a sua salvação naquela cruz, a tudo aquilo que Ele tem te abençoado hoje. Vamos orar então para agradecer a Deus?
Pai, eu queria te louvar e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é, te agradecer pela tua palavra que é rica, a tua palavra que é perfeita, a tua palavra que nos edifica. Agradecer porque nós podemos nos enxergar muitas vezes através de homens como Sansão. Nós podemos enxergar nossa própria atitude, nossa própria vida através da vida dele. Entender que nós necessitamos do Senhor em nós. Nós necessitamos da tua ação em nós, para que nós possamos viver segundo os teus propósitos, os teus padrões. Senhor, que cada um que esteja aqui hoje, que tenha entendido, Senhor, que não tem vivido segundo aquilo que o Senhor tem de propósito para a sua vida, possa encontrar nesse momento um lugar de arrependimento, possa colocar sua vida diante do Senhor, crendo que, por pior que a gente tenha vivido a vida, o Senhor está sempre pronto a nos perdoar, a nos receber, a nos restaurar. Que cada um aqui possa ter esse desejo de viver uma vida de relacionamento com o Senhor, não simplesmente uma vida religiosa, mas uma vida de relacionamento. E que cada dia Cristo possa ser visto mais e mais em nós, para a honra e para a glória do nome dele, Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vamos cantar um último louvor e encerrar esse tempo.